Muito boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro da Comunidade Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Dá um joinha aqui para mim, liguem suas câmeras. Quero ver todos aqui, dá um joinha, tudo bem com você? Você passou bem essa semana? Que bom que você está mais uma vez aqui para o nosso encontro semanal. E eu não sei se você se deu conta, eu não sei se você está fazendo que nem os prisioneiros fazem, né? Você está fazendo risquinhos na parede, mas hoje é o nosso 36º dia juntos, nessa nova blindagem emocional, 36 dias juntos. Eu sei que você deve estar louco para sair dessa loucura aqui, mas eu queria que você fizesse uma reflexão muito importante. Com certeza, muitas coisas aconteceram nesses 36 dias. Faz sentido isso? Você consegue perceber mudanças no teu comportamento, na sua consistência? Sim? Quem aqui consegue identificar isso? Levanta a mão. Perfeito. E eu quero, inclusive, parabenizar o grupo. Claro que nós temos, né, não estamos, digamos, 100%, mas o grupo evoluiu muito nas últimas, principalmente da última semana para cá. Então, palmas para você. Consistência, você está sendo consistente, você está sendo disciplinado, disciplinada, e eu quero que você guarde essa frase aqui, ó. Não há como o fracasso vencer a consistência e a disciplina. Faz sentido isso para você? Você está começando a observar isso 36 dias depois. Quanto mais consistente você é, quanto mais disciplinada, disciplinado você está, mais você se aproxima de vencer o seu grande desafio. Aquilo que era difícil no início, aquela resistência inicial, ela vai ficando cada vez mais enfraquecida. Faz sentido isso para você? Vai ficando cada vez mais fraco, você vai avançando cada vez mais. Mas, obviamente, não vamos comemorar vitória antes da hora, certo? Não vamos queimar a largada. Vamos, obviamente, continuar nessa consistência. Cada um aqui, claro, tem o seu desafio, cada um tem aí as suas circunstâncias, mas tenha certeza que isso vai valer a pena. Isso vai valer a pena. Talvez ainda para algumas pessoas aqui, o grande desafio ainda está distante, né? Tem uma construção longa a ser feita. Para outras, isso já está ficando cada vez mais próximo, porque cada um definiu aqui o seu grande desafio. Mas eu quero que você entenda que esse é um jogo de longo prazo. E eu gosto muito de pensar sobre o longo prazo, sobre a justiça que está dentro do longo prazo. Não há nada mais justo do que o longo prazo da vida. Pode ter certeza. O que você faz hoje, no pequeno, em cada dia, a cada desafio, a cada diário que você escreve, a cada vez que você está aqui no encontro semanal, você vai colher isso lá no longo prazo. E o longo prazo é justo. Se você planta, digamos, errado, agora você vai colher provavelmente algo não tão bom quanto você queria lá na frente. Faz sentido? O longo prazo é justo. Ele é muito justo. Então, continue dessa maneira. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Liguem suas câmeras que eu quero ver todo mundo aqui, porque hoje vocês se livrarão um pouco da minha pessoa. Porque hoje eu trouxe um convidado mais do que especial, alguém que vai ajudar muito vocês. Como eu disse quando nós iniciamos essa nova blindagem emocional, eu queria trazer pessoas muito competentes naquilo que essas pessoas fazem, exatamente para ajudar vocês a alcançar o seu grande desafio. E um dos maiores, talvez, obstáculos que nós teremos a partir de agora, depois de 36 dias, é que, como eu já disse, nós temos algo que é, ao mesmo tempo que é uma bênção, ao mesmo tempo é uma maldição, que é a adaptação.
Lembra disso que eu falei semana passada? A adaptação. É uma bênção, a gente sobreviveu como espécie muito graças à adaptação, mas ao mesmo tempo ela se torna uma maldição, porque a gente acaba entrando muitas vezes num estado, numa linha de tédio, a gente se acostuma e aí a gente não avança mais. E aí a gente começa a flertar com uma palavrinha muito conhecida, procrastinação. Eu nem vou perguntar quem aqui já procrastinou ou procrastina, porque seria deselegante da minha parte, logo numa segunda-feira, fazer essa pergunta para você. Porém, a procrastinação, ela, ela vai naturalmente aparecer nesse processo. E aí lembra de uma coisa que eu te falei semana passada. Quando você começa algo, você está motivado, motivada, certo? A motivação. E ser disciplinado, motivado, é fácil. Agora, você ser disciplinado, disciplinada quando a motivação vai embora, que é difícil. E é aí que a procrastinação muitas vezes toma conta. Por isso, hoje eu trago aqui para o nosso grupo, e eu quero que você receba com uma salva de palmas, com muito carinho, Igor Ercovitz, meu grande amigo hipnoterapeuta, mentor da mente, um treinador incrível e que conhece muito, muito, muito sobre, não apenas sobre a mente, mas sobre procrastinação. Igor, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado, meu amigo, por esse convite. Muito obrigado por abrir mais uma vez aí as portas da sua casa. É uma honra para mim estar aqui, pessoal, e uma alegria, né? Porque eu adoro falar desses assuntos da mente humana, como a gente funciona, e como que a gente pode melhorar a nossa vida, né? Porque eu acho que no final das contas é isso que a gente busca, né? A gente busca sempre melhorar como pessoas, melhorar a nossa vida de maneira geral, a nossa satisfação pela vida e tudo mais. Então, meu amigo, muito obrigado por esse convite. É uma honra estar aqui e espero que vocês curtam aí também um pouquinho do que eu trouxe para a gente conversar, Que beleza? legal. Obrigado por você colocar a nossa comunidade na sua agenda concorrida, eu sei que é difícil. Eu queria, na verdade, que o Igor viesse semana passada, porque eu estava em Brasília, você sabe, né? Aí eu tive que até alterar o voo para chegar a tempo. Aí o Igor maldosamente falou: não, você vai se ferrar e eu só vou na outra semana. Mentira, ele realmente, a gente não conseguiu bater a agenda, mas hoje ele está aqui, te agradeço muito. E para você que está aqui nos assistindo, eu vou pedir uma coisa, que você anote, porque vai ter uma tarefa no final. Então, anote tudo que o Igor vai falar, vai ter muita coisa para você anotar. Eu também já estou aqui com a minha pranchetinha para anotar. Igor, a casa é sua, fique à vontade. Obrigado, obrigado. Bom, gente, vamos lá. Só uma coisa que eu queria falar, ô Gata, parabéns pela trilha sonora, tava ótima no início, viu? Gostei. Ah, entre Gabriela outras também coisas, eu gostou, sou eu vi ela DJ. Entre outras cantando. coisas, eu sou DJ, sabe disso? Não, curti. Depois tem que passar lá o seu, como é que fala? A playlist. A playlist, isso aí. Passa a playlist pra galera. Gente, bom, então vamos falar de procrastinação, né? Procrastinação hoje é de fato aí um dos maiores epidemias que a gente vive, né? Porque a gente se embrenha ali na procrastinação e na grande maioria das vezes a gente nem sabe como se libertar dela, né? Porque ela passa a fazer parte de quem a gente é e a gente não percebe. A gente, na verdade, consegue perceber muito a insatisfação que ela gera, né? Então, por isso que aqui eu queria trazer nesse bate-papo nosso, mais do que uma resolução é, linear, sabe? Mais do que uma resolução única, exclusiva, eu quero indicar caminhos, porque a procrastinação, vocês vão entender que ela é bem maliciosa, ela vem por vários caminhos diferentes, sabe? Ela não é um sintoma que você pega e identifica ela e fala assim, ah, entendi, se é procrastinação, a gente vai resolver dessa maneira e tá resolvido. Não é. Então, eu diria que ela é um dos sintomas mais difíceis que tem de resolver, porque ela é camuflada por vários outros sintomas, né? Então, quando a gente tenta definir uma resolução, né, única, exclusiva, a gente tende a falhar. Então, por isso que eu vou mostrar caminhos aqui, para que a gente encaixe esses caminhos no que faz sentido para cada um de vocês. Então, eu vou trazer também algumas reflexões que eu acho extremamente importantes, não só para procrastinação, mas principalmente para procrastinação, tá?
Quando a gente fala de procrastinação, a primeira coisa que eu acho assim muito importante de você começar a perceber é se você está de fato procrastinando ou se você está numa expectativa de hiper performance, tá? Porque hoje em dia existe uma falácia, né, muito grande de performar, alta performance, 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 que acaba deixando a pessoa mais doente, na verdade, do que de fato performando, tá? E por que que eu tenho um pouco de embasamento para falar nisso? Porque eu já fui atleta profissional. Eu não vou trazer aqui a minha história muito, porque senão a gente vai acabar perdendo um tempo do conteúdo. Mas eu já fui atleta profissional em algum momento e eu aprendi a performar num nível muito alto. E a performance, ela é muito perigosa. Por quê? Porque para você performar de uma maneira muito, muito alta, você precisa ir num extremo muito alto. Só que quando a gente está falando de um atleta, né, que quer jogar um nível olímpico, isso acontece, é meio que inevitável, mas você tem aí, obviamente, uma bagagem que você carrega disso depois ao longo da vida, que são lesões gravíssimas e tudo mais. Quando a gente traz isso para a vida, a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não tente entrar numa hiper performance que não precisa. Porque leva a gente para um lugar que não é saudável e leva a gente para um lugar que beira, na verdade, um lugar sem performance. Porque quando você ultrapassa essa hiperperformance, você fica mais doente do que de fato performando, tá? Então, primeiro ponto, hoje, quando a gente começa a se comparar, a gente olha para as outras pessoas na internet, a gente olha para as outras pessoas nas redes sociais, e a gente tem uma sensação de que elas performam muito mais do que a gente. Então isso começa a dar uma certa angústia, uma certa. Entrar num lugar de, meu Deus, eu não tô performando o quanto eu deveria, ou seja, eu estou procrastinando, e aí você começa a vestir uma roupa de que procrastina mais do que procrastina. Quando, na verdade, procrastinar, primeiro, é uma coisa natural que todo mundo faz, tá? Todo mundo, em algum nível, procrastina. Então, primeiro, separa isso. É uma hiper performance que eu estou querendo ou, de fato, estou procrastinando? Por que que eu estou falando isso? Porque eu já atendi cliente aqui que quando a gente vai fazer o desenho da vida e você vê os resultados, você fala assim, cara, mas você não está procrastinando. Pelo contrário, você está com resultados altíssimos. Você está... Não, mas eu preciso fazer mais. Cuidado. Então, assim, gente, muito cuidado com isso, tá? Entendeu? Ah, não, eu tô querendo uma hiper performance. Então, não precisa disso. Ah, não, Igor, eu não estou nesse lugar e de fato estou procrastinando. Então, ótimo, né? Vamos tomar cuidado e separar essas comparações para que você não entre nesse lugar. Porque é importante a gente respeitar o nosso tempo, né? E que as coisas aconteçam para a gente da maneira que funciona para a gente. Então, a procrastinação, ela é um sintoma, né? Como eu já expliquei aqui, e ela, basicamente, para quem não está tão familiarizado, o que que é a procrastinação? É quando a gente deixa de fazer uma coisa que é importante para fazer algo que não é importante, e, obviamente, que a gente vai ter um resultado negativo com aquilo, né? Então, por exemplo, você sabe que você tem que fazer ali um relatório, um trabalho, alguma coisa, mas você, inevitavelmente, é levada por um outro caminho e deixa de fazer aquilo. E aí você vai deixando, 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 e acaba deixando para dias, às vezes meses, para executar o que você deveria executar. Então, um ponto importante quando a gente fala de motivação, de procrastinação também, é que as pessoas começam a acreditar que a gente precisa da motivação, né, para não procrastinar. Então a gente entra num looping também de, nossa, eu tô procrastinando muito, mas é porque eu me sinto desmotivado, ai, tá difícil fazer as coisas, né? Eu queria ser muito motivado, que nem a pessoa XYZ. Bom, primeiro é o seguinte, ó, não espere que você sinta essa motivação o tempo inteiro. Essa motivação, e aí existem alguma. Eu gosto de separar a motivação. Existe um motivo para a ação, e essa motivação é importante, né? Que é um motivo para você executar aquela tarefa. E existe uma motivação que ela é mais conhecida como aquela euforia, sabe? Aquela expectativa de estar o tempo inteiro feliz e alegre para fazer tudo. Então, assim, essa motivação é muito difícil você estar o tempo inteiro motivado. É impossível, na verdade, né? É impossível para o nosso cérebro, inclusive, ele viver motivado o tempo inteiro, tá? Então, quando a gente fala de procrastinação, ela tem algumas raízes. E aqui, por que que eu quero trazer isso para vocês? Autoconhecimento, gente, é uma das coisas assim, mais poderosas que a gente tem. Se você não sabe como você funciona, né? Se você não sabe quem você é, a chance de você cada hora catar um negócio diferente para você usar em você é enorme.
Só que às vezes você está pegando algo que não faz o menor sentido para você resolver uma questão sua, não faz o menor sentido para você ter um resultado, e você usa. E quando a gente faz isso, a tendência é a gente só aumentar o problema. Por quê? Porque vem mais frustração, vem mais culpa, vem mais insegurança, vem mais incapacidade. Então, um dos pontos cruciais quando a gente quer resolver uma questão nossa é a gente entender como que a gente funciona. Por quê? Porque dentro de como eu funciono, eu sei o que que é melhor para mim, eu sei quais são as técnicas que vão funcionar melhor para mim. Beleza? Faz sentido aqui para vocês? Estamos alinhados? Então tá. Se vocês em algum momento não estiverem me entendendo ou me escutando, entendendo o que eu tô falando, né, ou me escutando, podem me chamar. Uma outra coisa é o seguinte, no finalzinho também, quem tiver dúvidas aí, vai colocando as dúvidas que a gente vai falar um pouquinho mais no final, tá? Eu gosto de entender também em que página vocês estão aí de dúvidas e tudo mais, tá? Então, se eu saio aqui colocando algumas técnicas soltas, isso pode até ser, num primeiro momento, interessante. Fala, nossa, ele deu várias técnicas. Mas, de fato, na prática, ao longo dos anos, assim, trabalhando com alguns clientes meus, até essa questão da procrastinação, isso tende a aumentar essa procrastinação. Por quê? Porque você pega uma técnica e fala, nossa, o Igor me deu a técnica que funciona. Ela não é necessariamente a técnica que você precisava naquele momento. Só que você tenta usar, ela não encaixa, você fala, putz, tá vendo? Nem com uma técnica de procrastinação eu consigo parar de procrastinar. Então, quer dizer, eu não tenho jeito. Né? Você começa a entrar num looping de acreditar que você não tem mais solução. Então, isso tudo que eu vou falar aqui é importante para a gente começar a saber, gente. O mais importante é a gente saber encaixar quais são as peças que servem pra gente, sabe? Nossa, essa peça é pra mim. E eu falo isso até do que eu tô dizendo. Porque às vezes tem peça que eu vou entregar pra vocês e falar, essa peça aqui é ótima. Eles vão falar, cara, ela é ótima mesmo, mas não pra mim. Ou talvez o seguinte, mas não pra mim nesse momento. Daqui a pouco pode ser que sim. Então é muito importante a gente começar a entender isso. E eu falo isso também assim de carteirinha, porque eu já estive, né, em vários treinamentos, em vários eventos onde eu pegava essas peças também, saía encaixando, e depois eu falava, caramba, como é que pode? Se para ele funciona, né, e funcionam para mais um monte, por que que não está funcionando para mim? Sim, porque a gente esquece, né, da quantidade de outras pessoas que também não funcionaram aquelas peças. E aí eu preciso entender que para mim também não funcionava e também não funcionava naquele momento. A primeira coisa que a gente precisa aprender então é saber diagnosticar. Imagina o seguinte, vou contar uma história para vocês. Uma vez, um homem, ele parou de enxergar. Ele começou a visão dele foi ficando turva, turva, assim, aos poucos ele começou a não enxergar direito. Ele resolveu ir no médico. Ele foi até o médico, chegou lá no médico, falou o seguinte, olha, eu tô com muita dificuldade de enxergar. Eu simplesmente não enxergo. Aí o médico botou umas letras lá na frente dele e falou, ó, você consegue enxergar essas letras? Ele olhou, ai, cara, consigo um pouco. Aí falou as letras, ele falou, ah, beleza, agora botou letras menores. Aí ele falou, e agora? Eu falei, nossa, não tô enxergando nada agora. O médico olhou pra ele e falou assim, já sei. Aí o médico tirou o óculos dele e colocou no paciente. Aí o paciente botou o óculos e falou assim, aí o médico, e agora? Aí ele falou, não tô enxergando nada. Aí o médico, ué, mas como não? Como você não tá enxergando? Aí ele falou, não, não tô enxergando. Ele falou, mas esse óculos funciona pra mim? Aí ele falou, sim, mas o teu grau é diferente do meu. Funciona pra você, não funciona pra mim. Eu falei, não, mas não é possível, mas se funciona pra mim, deveria funcionar pra você também. Ou seja, a gente precisa diagnosticar antes de receitar. Entende o que eu tô falando aqui? Vocês conseguem entender isso? Porque se a gente sai receitando, pô, se eu pego pra você e falo o seguinte, ó, pra você é isso aqui, pega esse remédio, vou colocar remédio entre aspas aqui, porque seja remédio como técnica, como uma ferramenta, como o que quer que seja, eu tomo isso aqui vai resolver a sua procrastinação, ou a sua ansiedade, ou o seu medo, ou o que quer que seja, toma aqui. Essa é a receita infalível. Você usa e não funciona, nossa, a chance da gente cavar um buraco enorme nesse problema é maior ainda, sabe? É muito mais grave. Então, primeiro, a gente precisa diagnosticar antes de receitar. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, ó. É óbvio que quando a gente entra nesses treinamentos, né, quando a gente está com pessoas que estudam essa área, como por exemplo vocês estão aqui com o Gata, isso minimiza muito o impacto. Mas no final do dia é muito importante você se conhecer. Por quê?
Porque a gente vai ajudar com várias estratégias. É como se a gente afunilasse o máximo que a gente consegue. Mas chega num limite que é você que precisa pegar a peça e encaixar. Não tem jeito. Não tem jeito. Existe um ponto que é você que pega a peça certa e encaixa. A gente não tem como, o Ogata não vai entrar na sua casa e encaixar a peça. Ele vai te dar ele vai te dar as melhores peças. Entende? Ele vai fazer o seguinte, ele vai separar, no mercado tem 1 milhão de peças e tem as piores. Ele vai separar as melhores. Mas dentro das melhores, tem só meia dúzia que é pra você. E é você que tem que pegar. Não adianta. E aí tá o livre-arbítrio, né? Porque imagina a loucura que seria se a gente tivesse as peças. Eu falasse, não, fica tranquila, eu sei quais são as suas peças, sei quais são aqui, ó, a da Ana, sei quais são a da Cíntia, da Jaqueline, da Rosa, da Rosana, da Bruna. Cadê o meu livre-arbítrio, então? Me dá as peças, então eu ia achar alguém que soubesse as minhas peças, encaixou, pronto, eu fico a vida inteira já vivendo no automático. Então, graças a Deus que não é assim, né? Então, quando a gente fala de procrastinação, a procrastinação ela tem três raízes, tá? A primeira raiz é uma raiz técnica, é uma raiz que está relacionada à nossa dificuldade de se organizar, à nossa dificuldade de produzir, de produtividade, de planejamento. Eu vou falar aqui as três raízes e vou entregar uma estratégia que você pode usar para elas, tá? E eu não vou explicar essa estratégia porque ela é longa, mas se quiser depois eu até mando aí um resuminho pro Gato, ele passa para vocês. Mas é simples também, vocês conseguem achar isso em algum lugar. Então, a primeira raiz ela é técnica, é aquela pessoa que ela não se organiza, ela tem dificuldade de planilha, de planejamento, de os horários que vai fazer as coisas, sabe? É tudo uma bagunça. Essa raiz, ela tá ligada a essa parte mais técnica, ela é mais fácil de resolver, tá? Porque se você pega estratégias certas, você consegue resolver. Uma estratégia, por exemplo, é usar a matriz de Eisenhower, que é uma matriz onde você basicamente separa as coisas importantes e urgentes. E dentro dessa matriz, você vai usando de acordo com a eliminar o máximo possível as coisas urgentes. O que são as coisas urgentes? É aquele apagar de incêndio. Você está o tempo inteiro apagando incêndio aí na sua vida. E focar nas coisas que são importantes da sua vida, tá? Eliminar as coisas importantes de urgentes e trabalhar nas coisas que são importantes. A segunda raiz, que é a mais comum, que é onde a grande maioria das pessoas que procrastinam está, que é a raiz emocional. Aqui, pensem o seguinte: uma pessoa que tem muita ansiedade, por exemplo, ela procrastina. Por quê? Quem é que já sentiu ansiedade no nível elevado vai entender o que eu estou dizendo. Imagina todo aquele pensamento acelerado, aquele coração acelerado, aquela angústia, aquele turbilhão que está ali dentro, você não consegue colocar a sua cabeça, né, num foco para você executar uma atividade que você deveria. Então, tudo ao redor tira a sua atenção. Por quê? Porque dentro você já não tem atenção nenhuma. Você está num turbilhão de emoções. Então, questões emocionais, elas tiram a gente, elas fazem a gente procrastinar com muita facilidade. A ansiedade, por exemplo, é uma das raízes da procrastinação. E aqui, por isso que eu falo que a procrastinação ela é um sintoma difícil de diagnosticar, porque muita gente pega, né, diagnostica, você tem procrastinação, então faz isso. Sim, mas e o que vem atrás da procrastinação? Por que eu estou procrastinando? Medo, por exemplo, insegurança, é uma outra raiz de uma raiz emocional. Se você tem medo, se você é inseguro, né? E aí muita gente camufla também como perfeccionismo, né? Tem muita gente que fala, não, eu sou muito perfeccionista, então eu gosto das coisas milimetricamente desenhadas, perfeitas, sem errar. Uma pessoa que tem esse tipo de detalhe, o que ela tem medo? Ela tem medo de falhar. Qual é a melhor maneira de uma pessoa dessa não falhar? Não fazendo. Se ela não faz, ela não falha. Olha que maravilha. Olha que resolução incrível que a nossa mente cria. A melhor maneira de você não errar é não fazendo. Eba. E aí a pessoa, obviamente, ela procrastina. Então ela está sempre arrumando mais um detalhe. É aquele perfeccionismo. Ela entra, não, calma, agora vai ficar melhor. Só mais uma semana e eu já entrego. Então, assim, também é uma questão emocional. Agora, lembra, gente, nada disso é consciente, tá? Hum. A pessoa de fato ela acredita que profundamente de que não é insegurança, é que vai ficar melhor se eu fizer isso aqui. Não, muitas vezes a gente confunde, né, essa parte nossa de entrar em ação com estar em movimento, sabe? Isso é uma coisa muito comum do procrastinador. O que o procrastinador faz? Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa bem clássica de procrastinador. Vocês que estão
trabalhando essa parte de autoconhecimento, talvez faça sentido para vocês. O procrastinador, ele faz o seguinte, ele é aquele que monta na Amazon ali o melhor carrinho de livros, sabe? Nossa, ele sabe todos os melhores livros. Nossa, é impecável, aquele carrinho maravilhoso. Ele até compra alguns livros, até compra. A estante tem os livros lá, os melhores. Quais são os melhores livros de autoconhecimento? Tem. Mas ler, que é bom, essa pessoa não lê. Só que isso tudo que essa pessoa faz dá uma sensação de movimento. Dá uma sensação de que eu não tô parado, eu tô fazendo as coisas. Olha, eu já comprei os livros, eu já tenho aqui, já até comecei a ler um. Entrar em ação, gente, é pegar o livro e ler. Sabe? O procrastinador, ele é aquele que ele vai, se inscreve na academia. Nossa, agora ele escolheu a academia, ele comprou a roupa de ginástica. A roupa de ginástica é impecável, é maravilhosa. Entrar em ação é diferente de movimento. Cuidado quando vocês estão em movimento. O movimento, ele é ótimo para dar uma falsa sensação de que eu estou executando. Não, mas eu estou fazendo, eu estou fazendo. Não, olha, eu já comprei a roupa. Olha, já tô inscrito aqui. Entrar em ação é você entrar na academia e treinar. Não importa a roupa que você tem. Não importa. Eita, de onde ele me conhece, a Tati aí, ó. Viu, Tati? Todo mundo aqui tá nesse lugar aí. Tem certeza que em algum nível ou já esteve, né? Então, é importante, isso é autoconhecimento. É você entender o seguinte, quando você entrar nesse lugar de movimento, você falar, legal, o movimento ele antecede a ação, mas eu preciso entrar em ação. Então, eu posso comprar, você pode comprar 100 livros na Amazon, embora você não precise, você só precisa de um. Mas o importante é entrar em ação, é pegar o livro e ler o livro. Então, não fica buscando o melhor momento, o melhor livro de todos. O melhor livro, sabe qual é o que você está lendo? É o que você está lendo, então é o melhor. Ah, é o melhor momento é o que você está fazendo. Está fazendo, então esse é o melhor momento. Cuidado para você separar isso, tá? Então, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Por quê? Se você, por exemplo, não percebe que a sua questão é ansiedade, eu te pergunto, vai adiantar você pegar a melhor estratégia, pegar lá a matriz de Eisenhower que eu passei, usar as melhores planilhas para você se parar de procrastinar? Claro que não. Porque é ansiedade. Você tem que trabalhar na ansiedade. Pelo contrário, né? Isso só vai te deixar mais ansiosa. Por quê? Porque você vai continuar procrastinando, você já está executando a tarefa lá, você já está executando a matriz e não está funcionando. Então isso dá mais angústia. Te coloca num lugar mais inseguro ainda, tá? Então, o que você precisa é tratar a ansiedade. Então, por isso que é importante você começar a entender, primeiro, em qual dessas raízes você tá, né? É bem comum, tá, gente? Mesmo que você esteja em uma das três, ter o emocional também, tá? Por isso que eu falo, o emocional geralmente está presente. Geralmente está presente numa questão de procrastinação, tá? Qual é a resolução, então, para isso? Para mim, as duas melhores resoluções assim mais confiáveis é a terapia, né? E aí, nesse caso, eu uso a hipnoterapia, assim como o Gata. Por quê? Porque a gente vai lá, aí a gente vai na raiz da raiz, né? Quando eu identifico a raiz, que é a ansiedade e que é ali o medo, que é uma insegurança, aí a gente vai buscar a raiz disso ainda. Então, por isso, para mim, é super profundo e interessante. E também a auto-hipnose, tá? Por quê? Porque a auto-hipnose, ela consegue ali, através e aí, obviamente que depende um pouco também do nível que você tem, né, de auto-hipnose já. Se você começa a auto-hipnose hoje, você precisa de uma estrada para ter resultados de fato mais expressivos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava com duas lesões, uma no punho e uma no joelho. Que no meu joelho aqui cresceu uma bola quase do tamanho da minha mão, assim, metade da minha mão, no meu joelho. Impressionante. Eu fui em 3 ortopedistas. Os 3 falaram para mim, olha, é cirúrgico, não tem jeito, cirúrgico e tal. No punho também. Falei, caramba, cirúrgico. Falei, quer saber? Eu vou fazer auto-hipnose. Sumiu. Tanto a do joelho quanto a do punho. Sumiram. Se você fala isso pra alguém, a pessoa fala, não é possível. Eu voltei num dos ortopedistas, né? Eu falei, cara, é isso, sumiu do joelho. Ele falou, mas como assim? E esse, olha o detalhe, esse do joelho, esse cara que eu voltei, ele fez uma punção, ele enfiou uma agulha lá, puxou o líquido, falou, cara, não tem jeito mesmo, isso aí é cirúrgico e tal, tem uma válvula no seu joelho, explicou lá tudo, ó, isso aí vai sempre voltar. Nunca mais voltou, tem anos já que eu fiz a auto-hipnose. Falei, cara, sumiu. Ele falou, não é possível. Quando ele falou isso, eu falei assim, cara, eu preciso ir lá me consultar com você. O ortopedista falou pra mim. Aí ele falou, e mais, eu preciso te mandar alguns pacientes meus, porque assim, tem gente que vem aqui que de fato, assim, clinicamente eu olho o exame e não tem muito o que fazer.
Então, gente, a auto-hipnose, ela é muitas vezes assim deixada de lado, mas ela é muito poderosa quando você aprende. E aí, de novo, eu sei que pode se parecer chato para vocês, mas é muito importante. O autoconhecimento. Por que que eu consegui fazer esse processo de auto-hipnose? Porque eu me conheço. Eu sei quais são os caminhos, os comandos que eu dou para mim, para eu ter esse tipo de resultado. Não adianta. Até pode funcionar, tá? Mas é difícil uma pessoa que nunca fez, amanhã tá com uma lesão, falar, não, vou fazer e vai funcionar. É difícil. É um caminho. Imagina, é como se fossem caminhos das nossas vias neurais mesmo, sabe? Você vai percorrendo dentro de você esses caminhos. Eu tenho certeza que o Ogata passa por isso. Quando a gente pega um cliente ali para atender, cara, não é. Eu não uso um A mais B igual a C numa terapia, sabe? É um caminho que eu vou percorrer para identificar esse caminho junto com ele, para a gente achar. E é super legal esse caminho. Por quê? Porque o ser humano, ele não é linear, gente. A gente é super complexo. Imagina, se fosse linear, a gente já teria todas as resoluções, uma cartilha para todo mundo. Não é linear. E eu vou falar assim, ó, pelo menos para mim, o grande prazer da vida é isso, é a gente não ser essa coisa linear, porque senão nós seríamos inteligências artificiais, seríamos robôs, né? Então, esses caminhos, quando você vai entendendo como você vai operando, nossa, você vai percorrendo melhor ainda por esses caminhos, e você vai ter resoluções melhores ainda. Por quê? Porque, inevitavelmente, a gente tem desafios maiores, então é muito legal. Então, a auto-hipnose, para essa questão emocional da procrastinação, hipnoterapia, né? Ou terapia, você tem outros métodos com terapia também, é, e a auto-hipnose, tá? São os dois processos em que eu aconselho que são os melhores. Então, essas são as duas primeiras raízes daí da procrastinação. A primeira delas é a técnica, a segunda delas é a emocional. E a terceira é o propósito. Basicamente é o seguinte, ó, pensa assim, ó, se você não tem um porquê de executar, né, um porquê claro de por que você está executando aquela tarefa, você não vai executar, certo? Você não vai executar. Imagina o seguinte, vamos pegar uma coisa boba aqui. Imagina que você entra na casa imagina que você está, sei lá, você vai num mercado, supermercado. Você pega do nada, você vê lá uma menina passando, limpando o chão. Ela tá lá limpando. Você pega do nada aquele esfregão da mão dela e sai limpando o chão do mercado? Você não faz isso. Por quê? Porque você não tem um porquê de fazer aquilo. Não é um. E isso funciona para tudo na nossa vida. Se você não tem um porquê claro de por que você está executando aquela tarefa, você não executa, você procrastina, sua mente não executa. Então, às vezes, você precisa dar um porquê claro para a sua mente. Para a sua mente não está claro executar aquilo. E aí você procrastina. Simplesmente você procrastina. E quando a gente fala de propósito, existe, obviamente, um propósito mais profundo, que é quando a gente fala, propósito de vida, né? Obviamente, aqui a gente precisaria de uma aula só para falar disso, né? Porque é um tema bem profundo. É, mas eu nem estou falando desse propósito, tá? Muitas vezes você não precisa de um propósito de vida tão grande e mais profundo, não. Você só precisa dar um direcionamento claro para sua mente de por que você está executando aquilo. E entender que alguns propósitos, eles são só passageiros mesmo. Né? Você vai colocar ele como um propósito daquele mês, daquele ano. Mas é importante que você coloque. Né? Bom, e aí, ficou claro para vocês até que esses 3 pontos, tá claro? Sim? Claríssimo? Maravilha. E aí, quando a gente fala disso, a gente percebe o seguinte: a procrastinação, ela precisa ser atacada de dois lados, tá? Imagina o seguinte, deixa eu pegar aqui pegar isso aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que essa caneta aqui, né? Uma ponta da procrastinação é a raiz, tá? Então, eu vou explicar agora um outro viés da procrastinação. Ela precisa ser atacada de dois lados. Uma ponta dela é a raiz. Nessa raiz aqui tá ou a questão técnica, ou a questão emocional, ou a questão de propósito, tá? Só que acontece uma coisa, né? A raiz, ela tá ligada nessa ponta. A questão é o seguinte, a procrastinação, por isso que eu falo que eu acho ela um dos sintomas mais chatos, assim, de se trabalhar. Chato no sentido de trabalhoso, sabe? Mas eu adoro, né? Eu adoro esses caminhos difíceis ali da nossa mente. Quando a gente começa a procrastinar ao longo do tempo, então vamos pegar essa aqui, uma linha do. Vocês estão vendo aí, claro, né, a caneta? Quando a gente pega uma linha do tempo da procrastinação, tá? Ela nos leva para uma outra ponta. Essa outra ponta aqui, o que ela faz? Ela intensifica e amplia
e nos deixa presos nesse ciclo de procrastinação. Essa ponta aqui eu vou chamar de hábitos. O problema é o seguinte, gente, depois que ela nasce por uma raiz e ela cresce, 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 ela cria um hábito, a procrastinação. E aí é que é um grande problema. Por quê? Porque aqui você começa a automatizar esse processo, sem nem perceber o que você está fazendo mais. Por isso que a procrastinação ela é chata nesse sentido, porque se a gente não olha para ela, você não percebe que está procrastinando. Você entra nesse looping que eu falei de achar, você está em movimento, então você acha que você está fazendo, você está no perfeccionismo, não, então você acha que é só porque vai melhorar. Quando a gente entra nesse lugar, ela se intensifica e você vira aquilo, você vira um procrastinador. E principalmente no mundo que a gente vive hoje, isso é muito ampliado, né? Então, como é que acontece? É, uma raiz faz a procrastinação nascer, mas é o hábito que faz ela se retroalimentar e continuar, né? Quando a gente entra nessa questão do hábito, a gente enxerga um outro problema grave, que é o seguinte, chamado de dopamina. A gente tem um sistema no nosso corpo, que é o nosso sistema de recompensa, né? Esse sistema de recompensa, ele é o que controla a nossa motivação, tá? Esse sistema de recompensa, ele envolve a dopamina. Quando esse sistema é ativado, o que que a gente faz? A gente tem desejo de fazer as coisas, tá? Então, basicamente, hoje a gente tem dois tipos de dopamina. A dopamina que é fásica e a tônica, tá? A tônica é como se a gente tivesse um conta-gotas que vai sempre mandando aquela dopamina ali pra gente ao longo do dia, tá? A fásica é a que faz a gente ter os picos de dopamina, tá? Então, sei lá, se a gente come algo muito prazeroso, pico de dopamina. Se a gente faz algo muito gostoso, pico de dopamina, tá? O efeito da dopamina, ela não depende só desses picos. Mas do que ela depende? Ela depende da diferença entre um pico e outro. Então, ela não depende só dos picos, mas sim da diferença entre um pico e outro, tá? Se o pico que a gente teve agora de dopamina, tá? É, foi, imagina o seguinte, a gente tem um pico de dopamina agora. Só que antes a gente teve um pico igual de dopamina. Esse pico que a gente teve agora, ele não vai dar a mesma satisfação que o pico anterior. Entendeu? Tá claro até aqui? Tá claro? Então, por isso, por exemplo, vou dar um exemplo que vai ficar prático aqui pra vocês. Quando vocês estão com muita vontade de comer aquela pizza, nossa, vem a pizza, você come o primeiro pedaço, maravilhoso. O segundo já não é igual ao primeiro. O segundo já diminui a vontade, o terceiro é menor ainda. É exatamente isso que acontece, tá? O pico de dopamina, quando a gente tem um e tem outro na sequência, esse aqui já não é igual a esse. É impossível a gente permanecer eufórico, empolgado, cheio de energia, de vontade para fazer as coisas o tempo inteiro. Ninguém fica motivado assim, né? Só que o mundo que a gente vive atualmente, ele é excelente, para não dizer outra palavra, em oferecer pra gente esses super estímulos. Então, esses super estímulos, eles produzem pico de dopamina o tempo inteiro no nosso cérebro. Então, a gente tá o tempo inteiro assim, ó. Imagina a gente o tempo inteiro com esse pico de dopamina. É celular, é notificação, é rede social. O mundo hoje ele é artificialmente construído para que a gente tenha pico de dopamina o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que se eu expliquei agora há pouco que a gente, um pico, quando ele vem e o outro foi semelhante, a tendência desse é ser menor, o que que acontece? E ainda tem os alimentos. Os alimentos também são assim, né? Não só as redes sociais, mas os alimentos estão tudo ao nosso redor. Então, quando a gente fica consumindo toda hora esses hiperestímulos, eles vão gerando vários picos de dopamina, frequentemente no cérebro. O que que isso faz? Isso faz com que aquele outro nível de dopamina, o tônico, né, que é aquele que vai mantendo a gente, faz com que o nosso nível basal, ou seja, a nossa média, vá diminuindo cada vez mais. Então é por isso que a gente, ao longo da vida, vai ficando cada vez mais desmotivado. Cada vez... Imagina o seguinte, você criou um hábito de procrastinar. Dentro desse pacote de hábito, você está elevando o seu pico de dopamina o tempo inteiro. Toda hora. Pá, pá, pá. E aí você cria um novo hábito que é, eu preciso de mais dopamina, eu preciso me sentir bem, eu preciso me sentir alimentado, alimentado emocionalmente, de motivação, o tempo inteiro. A gente começa a dessensibilizar o nosso sistema de recompensa. Então, você não consegue mais se sentir, por exemplo, engajado, energizado, motivado. Você não consegue ter vontade mais de fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia. E aí você já é
já criou o hábito de procrastinar, você eleva toda hora o pico de dopamina e você não começa a se sentir mais motivado. Aí, qual é a chance de você não procrastinar? Muito difícil. E aí você cria um hábito de gerar dopamina o tempo inteiro e é ótimo, né? Porque o resultado disso é que o seu sistema de recompensa ele está todo dessensibilizado, ele é insensível aos estímulos naturais e você vive procrastinando, vive procrastinando. Então, caraca, Igor, então ferrou, né? Como é que eu faço para resolver esse balaio de gatos aí? Ferrou. Já tenho um hábito de procrastinar e ainda agora a dopamina, esses picos de dopamina toda hora me atrapalhando. Bom, basicamente, gente, aí a gente vai fazer um trabalho reverso aqui de criação de hábitos, né? Por isso que eu falo que a gente precisa atacar as duas pontas, tá? Quando a gente está aqui, a gente entendeu a raiz da procrastinação e a gente precisa atacar essa ponta. Mas, se a gente ataca só a raiz e aqui, no outro extremo, tem o nosso mecanismo habitual fluindo, a gente pode até resolver a questão emocional, mas já tem um hábito. Então eu só sigo o hábito não por mais ter uma questão emocional, mas porque é habitual para mim. Vocês já se pegaram quando vocês fazem uma coisa e falam assim: nossa, mas eu nem queria comer isso. Tipo, nossa, por que eu comi esse negócio? Nossa, eu nem queria. Por que eu fiz tal coisa, mas eu nem queria? É um hábito. É automático, você não pensa. Aí você vê que ali já não tem mais uma questão emocional te empurrando. É só porque é habitual para você. Então, se eu resolvo a questão emocional, mas eu não resolvo aqui no hábito, eu continuo fazendo. Por quê? Porque é habitual para mim. E vice-versa. Se eu resolvo aqui a questão do hábito e falo assim, beleza, entendi, vou trabalhar aqui na minha dopamina, né? Mas eu tenho uma questão emocional, o que que eu faço? Eu resolvo, daqui a pouco estoura de novo. Por quê? Porque a raiz está lá. É como se eu cortasse um pedaço do galho, né? Cortasse o tronco aqui, a raiz está lá, daqui a pouco cresce de novo. Então, não adianta, tá? Como é que a gente resolve essa questão das distrações? É eliminar as distrações. É muito. Quando a gente fala de distrações, né, e aqui não é. Muita gente trata eliminar as distrações como algo para só resolver a procrastinação. Mas entenda, é muito mais profundo do que só resolver a procrastinação. É resolver o seu sistema de recompensa. Porque senão você vai ficar presa nessa dessensibilização do seu sistema de recompensa. Tá? Então, por exemplo, hoje, o que que a gente faz? Qualquer hora livre que a gente tem, já pega o celular. Acordou, já pega o celular. Fez isso aqui, já pega o celular. Não sei o que, já quero comer uma coisinha. Não, é muito importante que você aprenda a eliminar esses hiperestímulos de celular. Então, por que que é importante se conhecer? Por que que, de novo, é importante o autoconhecimento? Porque eu não sei quais são os aplicativos que você usa. Eu não sei quais são os mecanismos que fazem você querer pico de dopamina o tempo inteiro. Então, é você que tem que olhar o seu cenário de vida, né? E falar assim, bom, o que está errado aqui no meu cenário de vida? Então, por exemplo, ambiente. Estou aqui no meu escritório, né? O que que aqui tira minha atenção? O que que faz com que eu esteja o tempo inteiro procrastinando? É o celular? Cara, celular dentro da gaveta, não importa. Celular modo avião, celular fora, né? Isso assim, porque é um estímulo o tempo inteiro. E botar regra e eliminar aplicativos se esse aplicativo te atrapalha, é jogar ao seu favor. Só que é desconfortável. É desconfortável? É desconfortável. É desconfortável. A maioria das pessoas não quer. Ah, não, mas eu vou tirar os meus aplicativos. Sim, mas a escolha é você que faz, entendeu? É a sua vida. Agora, as pessoas querem, quando a gente vai falar de procrastinação, quando a gente vai falar de alguma questão dessa, as pessoas querem uma fórmula mágica. Como se eu fosse trazer aqui uma ferramenta e essa ferramenta fosse pronto. Não, gente, é simples para resolver. Tudo isso que eu tô falando é simples, mas não é fácil. Mas é simples, entende? É só deixar o celular de lado. É só nas horas livres não sair pegando o celular enlouquecidamente. É só nas horas. É só você botar uma regra de alimentação para você durante a semana. Só que assim, Igor, puxa, mas isso tem questão emocional. Sim, o que eu tô falando para vocês, a gente vai trabalhar hábito e questão emocional, as duas pontas. Uma não tá separada da outra. O problema é quando trabalha só aqui, então a pessoa tem uma questão emocional aqui, mas ela quer só resolver o hábito. Por isso que as pessoas têm dificuldade de emagrecer. Elas vão no nutricionista, fazem academia, mas tem uma questão emocional. Por isso que é importante você entender de onde vem a raiz, tá? Então, uma outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo,
para essa questão da dopamina é ficar sem fazer nada. Aproveitar o ócio, o tédio. Fica sem fazer nada. As pessoas hoje, é impressionante. Bota uma pessoa sem fazer nada numa sala sentada, as pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem. Elas ficam enlouquecidas. Não conseguem. A gente não consegue. Eu falo, as pessoas me colocam, a gente não consegue ficar parado, a gente fica angustiado, agoniado. Essa necessidade, esse vício pela dopamina. Então, um exercício é, pega uma semana da sua vida aí. Pega uma semana. E, cara, não acessa as redes. Não acessa. Claro, tem gente que trabalha na rede social e é inevitável. É inevitável, você vai ter que fazer. Mas coloca a regra, então, olha, só no momento que eu trabalhar, depois eu não vou abrir mais nada, não vou fazer nenhum de aplicativo. Pega um dia para fazer isso, pra você ver. Pega um dia. Você começa a voltar a nivelar a sua dopamina, o basal da sua dopamina, né? Então, isso é um exercício muito poderoso para você fazer para essa questão da gente procrastinar, né, quando a gente dessensibiliza o nosso sistema de recompensa. Então, é muito importante você realmente aprender a ficar ali no tédio, ficar no tédio, ficar tranquila. E aí, o que que você pode associar a isso? Para você não ficar só no tédio no primeiro momento, isso ser muito traumático, usa a auto-hipnose a seu favor. É um momento ótimo para você fazer uma meditação, fazer uma auto-hipnose. E simplesmente desligar um pouco disso. Desligar um pouco disso. Porque, gente, não é normal viver nessa insanidade que a gente vive hoje de rede social, de alimento, de dopamina, de pico de dopamina o tempo inteiro. Não é saudável. Não tem como. O corpo não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. E é por isso que a gente vê, principalmente assim, o Gata deve perceber bastante, só aumenta nível de ansiedade das pessoas, só aumenta nível de procrastinação das pessoas. Por quê? Porque não dá conta. O cérebro, ele não foi, nosso cérebro não foi formatado para ser uma máquina, né? A gente precisa entrar em simpaticotonia e parasimpaticotonia. A gente precisa entrar num estado de luta ou fuga, mas a gente precisa entrar num estado de relaxamento. E a gente sabe como é que a gente vive hoje? A gente vive num estado de luta ou fuga. É estresse aqui, outro estresse, 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 briga, não sei o que. Não aguenta. O corpo não aguenta uma hora. A gente pifa, né? Então, ficar sem fazer nada é uma coisa que vocês podem fazer aí para regular essa parte. Uma outra coisa que eu já falei um pouco é você olhar para o seu ambiente, né? Como é que é o ambiente ao seu redor, né? Na sua casa? Como é que é o ambiente do seu trabalho? Ele é cheio de estímulos? Porque a gente também tem pico de dopamina com os estímulos que a gente vê o tempo inteiro, no nosso ambiente, na nossa casa, em televisão ligada, e não sei o quê, e é isso. Como é que é esse ambiente? Esse ambiente, ele te deixa num lugar de estímulo o tempo inteiro? Ele te distrai o tempo inteiro? Ou você consegue focar? Você está no seu trabalho, tem mil coisas ao redor, ou você consegue focar? E aí você começa a modular o seu ambiente para isso, tá? Depois que a gente olha para essa parte, que a gente modula essa parte ali, então, de entender, né, a raiz, vamos recapitular. A gente entendeu, então, que a gente tem três raízes da procrastinação. Eu entendi que eu estou em alguma dessas raízes, tá? Eu entendi também que a procrastinação ela leva a gente para os hábitos. Então eu preciso, nesses hábitos, desconstruir principalmente toda hora essa dessensibilização que eu crio entrando em pico de dopamina o tempo inteiro. Ok? Reduz esse pico de dopamina. Com isso aqui, gente, a gente já tem uma resolução significativa para parar de procrastinar, tá? Significativa. É óbvio que dentro desses mecanismos a gente entra com técnicas ali para modular e para diminuir. Mas é importante, nesse autoconhecimento, você entender onde que você está nesse bololô todo. Nossa, eu entendi que a minha raiz está aqui, eu tenho esse hábito, e a minha fuga para pico de dopamina está relacionada a celular, ou está relacionada a comer, ou está relacionada a café. Café é outro. Tem pessoas que bebem litros e litros de café durante o dia. Não, mas eu adoro café. Não, café faz mal demais, ué. É estimulante pra caramba. Não pode beber muito, né? Tem uma quantidade. Café, dois no máximo, ó. Bota assim, ó, um de manhãzinha e um depois do almoço. Acabou. No máximo até 1 hora da tarde. Acabou. Você não pode muito, senão o café, ele coloca no estado também o tempo inteiro desses picos. Legal. Eu entendi tudo isso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou mudar meus hábitos. Aí você parte para a estratégia de mudar hábitos. E aí, para a estratégia de mudar hábitos, eu vou entregar aqui uh, duas, dois passos que eu acho fundamentais, três passos que eu acho fundamentais, tá? Quando a gente, ao longo do tempo, imagina o seguinte, a gente então veio uma raiz por aqui, seja ela qual for, a gente está trabalhando aqui em procrastinação, mas veio uma raiz aqui ao longo do tempo, a gente, né, desenhou essa linha e a gente criou um hábito aqui.
Esse hábito, imagina que desse hábito aqui, ó, vou botar uma outra ponta aqui, como se ligasse aqui. A gente repete, 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 faz, cria um hábito. Automatiza esse processo. Quando, gente, a gente cria um hábito, é como se ligasse uma outra ponta aqui. Nessa outra ponta aqui, a gente cria uma outra coisa, que eu chamo de identidade. A gente não só tem um hábito, mas a gente é essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui que é a procrastinadora, por exemplo, já que a gente está falando de procrastinação. A gente cria um, a gente não é só uma pessoa que tem o hábito de procrastinar, a gente tem uma identidade. A gente é um procrastinador. E aí isso serve para tudo. Você cria uma identidade e você veste essa identidade e você acredita que você é isso e acabou, não tem mais solução. E as pessoas começam a achar que elas têm TDAH, as pessoas nem têm. E aí virou uma mania isso agora. Não, eu tenho TDAH porque eu não consigo focar. Sim, às vezes você só tá ansiosa, você não consegue focar porque você tá ansiosa. Mas todo mundo tem TDAH agora. E aí você cria essa identidade. Então, o primeiro passo para você, depois de tudo isso que eu falei, né? Para você criar novos hábitos, é você entender e visualizar qual é a nova identidade que você quer. Qual é a nova identidade que eu quero? Eu não sou uma procrastinadora. Acabou. Eu não sou, eu vou criar uma nova identidade. Ou, ai, não, eu não tenho jeito, Igor, eu só como besteira. Tá, cria uma identidade, eu sou uma pessoa saudável. Você cria essa identidade. Você está livre para criar essa identidade. Só que não adianta só criar na cabeça. O que você vai fazer agora? Agora você precisa de evidências de que você é essa nova identidade. A gente vai construir novas evidências. Eu vou entregar duas maneiras de a gente construir essa nova identidade com essas evidências. Primeiro ponto é o seguinte, gente. A gente cria uma identidade com várias evidências. O que faz com que a gente tenha várias evidências? Hábitos. Então a gente vai criar uma nova identidade com novos hábitos. O que faz a gente criar novos hábitos é uma coisa muito simples. Sabe o que é? Repetição. Repetição. O que faz você criar um hábito é repetição. Então, quantos dias? Esquece isso. Quanto tempo? É repetição. Repetir o hábito. Quando a gente fala de repetir, a pessoa ela fala o seguinte: não, então ela identificou que ela quer uma nova identidade que é de ser uma pessoa saudável. Ela fala, então agora eu vou malhar e segunda-feira eu começo. E vai ser uma hora de malhação, vai ser, nossa, vai ser aquela malhação de todos. Aí ela vai na segunda-feira, malha uma hora. Na terça ela já nem consegue andar direito. Fala, hoje na terça não sei se vai dar, mas na quarta eu tô lá, ela vai na quarta de novo. Na quinta ela tá só por Deus, ela fala, olha, vamos ver o que vai dar. Na sexta ela já abandonou o processo, ela fala, não, não é pra mim mesmo esse negócio. O Igor falou lá, eu não tenho essa identidade, não tem jeito. É óbvio que não tem. Ninguém vai ter essa identidade assim. Lembre-se, para você construir uma nova identidade, você precisa construir um novo hábito. Para você construir um novo hábito, você precisa de repetição. Você não precisa de intensidade. Quando a gente fala de criar novos hábitos, as pessoas acham que é começar amanhã fazendo uma hora aquilo que ela gostaria de fazer. Você não precisa, você precisa fazer, sabe de quê? 5 minutos. Porque você só precisa repetir na terça. E depois você só precisa repetir na quarta. E depois você só precisa repetir na quinta. Se você fizer um ano academia, que seja 5 minutos, você naturalmente é uma pessoa que treina. Igor, mas eu só treino 5 minutos. Não importa. Você é uma pessoa que treina, não é? Você vai todo dia? Vou. Durante um ano? Sim. Você é uma pessoa que treina. Acabou. Não adianta você dizer que você não tem uma identidade. Você tem uma identidade de uma pessoa que vai à academia, que treina. Acabou. Não tem como uma pessoa dizer pra você que não é. Igor, mas eu não vou ter ainda o resultado. A gente não está falando aqui de ter resultado ainda. A gente está falando de criar um hábito para criar uma identidade. A partir do momento que você cria uma identidade de uma pessoa saudável, naturalmente, você, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, que seja daqui a um mês, você para de ir em 5 minutos, você começa a ir 10, você começa a ir 15. Se você tem uma identidade de uma pessoa saudável, você treina meia hora tranquilamente, você treina uma hora feliz de estar fazendo aquilo. Por quê? Porque faz parte da sua identidade. As pessoas têm dificuldade de criar hábitos e uma nova identidade porque elas querem mudar de forma bruta. E não dá para fazer isso. É muito difícil. É muito difícil. Até dá, mas é mais difícil. Você precisa ter um porquê muito forte. Pode ver, o impacto emocional muito forte faz a gente também mudar. Ou é impacto emocional ou é repetição. Só que como às vezes a gente não tem o controle do impacto emocional, você não vai criar uma situação de impacto emocional para que você mude, o que você faz? Você repete. Você repete, começando pequeno. Começando pequeno. E aí, eu vou dar uma outra estratégia aqui simples. Além de começar pequeno, você vai criar então um requisito mínimo para você fazer. Tá? Então, meu requisito mínimo dessa nova identidade vai ser, vamos supor que ler livro. Eu procrastino para ler livro, não consigo ler livro, não consigo. Identificamos a raiz.
né? Fomos lá e identificamos a raiz. Estamos tratando a raiz, seja ela ansiedade, medo, o que que foi que a gente identificou, estamos tratando. Aí a gente identificou a questão da dopamina. Então eu eliminei tudo que tem aqui ao redor. Não vou deixar o celular para ler. Olha todo o percurso que a gente fez até aqui. Aí eu limpo o ambiente. Não tenho pessoas na minha frente, não tenho tela de computador, não tenho nada. Tenho só eu e o livro agora. Agora eu vou pro hábito. O que que eu vou fazer no hábito? Cara, eu vou ler uma página. Hoje eu vou ler uma página. Acabou. Pum, li uma página. É isso. No dia seguinte, uma página. Aí o que que você vai fazer para melhorar esse processo? Você vai definir um horário, um local. Simples. Então, todo dia, às 8 horas, sei lá, no sofá, sofá é ruim, aí eu vou explicar uma outra coisa de ambiente aqui. Mas na cadeira que fica em tal lugar na minha casa, eu vou ler. Todo dia, 8 horas, na cadeira que fica em tal lugar na minha casa, eu vou ler. Você vai botar esse compromisso, você vai botar um despertador no seu celular. E você vai escolher um horário, obviamente, que você nunca tenha nada, que seja simples de você executar aquela tarefa. E aí você vai lá, você vai sentar, você vai ler uma página. Olha, se você me disser que não consegue ler uma página todo santo dia, não. Aí não, entendeu? É porque você não tem um porquê de fazer aquilo mesmo. Mas assim, se você quer, é muito fácil, gente. Só que sabe o que acontece? Daqui a uma semana lendo uma página, daqui a pouco tá lendo 5, daqui a pouco você tá lendo 10. Mas vamos supor que você fale o seguinte, olha, eu só li uma página mesmo, Igor. Eu só li uma página por dia. Tenho certeza que já vai ser mais do que você lê hoje. Eu tenho certeza que muita gente não leu um livro aqui no ano. Se você leu uma página, talvez você tenha lido dois. Você não lendo só uma página. Talvez até três, porque tem livros de 100 páginas. Então, assim, olha como já é muito mais. Quem é que leu 3 livros no último ano? Pouca gente lê, gente. Talvez vocês que estejam aqui nesse ambiente leiam, né? Porque estão no autoconhecimento. Mas a grande maioria das pessoas não lê, não. Não lê. Então, uma página só por dia já seria muito num resultado final. Entende? Entende o que eu tô falando? O poder do composto do hábito é esse. É você começar pequeno. Pequeno. O Ogata falou isso no início. Cara, só vai fazendo todo diazinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Cara, o efeito composto é muito poderoso. Então, horário e local definido. De preferência todo dia. Você vai botar todo dia. Ah, Igor, às vezes não dá o domingo e tal. Sabe? Beleza, mas para criar um hábito no início, principalmente, eu acho aconselhável todo dia você executar a tarefa. Pequeno, começa pequeno, horário local. É batata, assim, não tem como. E aí você vai criando uma nova identidade de quem você quer ser, né? E aí, quando a gente desconstrói, então, a gente estava lá, temos a raiz criou um hábito e o hábito criou uma identidade. Quando você desconstrói, porque você trabalhou aqui na ponta, né, da questão emocional e você trabalhou os seus hábitos e criou uma nova identidade, você desconstrói tudo isso aqui. Tudo que estava formadinho já de um jeito, você desconstrói e aí você faz o que você quiser. Tá livre na sua mão. Como é que eu quero agora? Quais são os novos hábitos? Quais são as novas mecanismos que eu quero executar? O que que eu quero criar na minha vida? Nossa, é você de fato ter a sua vida nas suas mãos. É de você, de fato, sair de um mecanismo que está aqui automático funcionando numa linha de produção e você falar assim, não, peraí, tá comigo, eu vou botar onde eu quero agora. Eu que decido agora, como é que vai ser isso aqui. Gente, isso abre um leque de possibilidades na nossa vida. Mas assim, porque quando você desconstrói isso, pensa numa área da sua vida que está assim. Quando você vai perceber, você desconstrói várias áreas da sua vida quando você faz isso. São várias áreas, nunca é uma só. Nunca é uma só, porque elas estão ligadas. Então, o poder de fazer essas pequenas transformações causam um impacto gigante nas nossas vidas. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Para mim foi uma honra, um prazer. Eu passo a bola para o meu queridíssimo amigo Márcio Gata. Muito obrigado. Primeiro, eu vou pedir para todo mundo ligar o microfone para dar uma salva de palmas para o Igor Ercovitch. Maravilhoso, maravilhoso. Agora desativando todo mundo e só, por enquanto, eu e o Igor aqui. Bom, cara, eu anotei muita coisa aqui, ó. Tem várias coisas aqui, eu gosto de sempre anotar. Eu gosto de estar nessa cadeira de estudante aqui, né? Às vezes a gente que É dá boa.
tal, a gente às vezes se acostuma só de um lado. E eu gosto muito de estar desse lado aqui para anotar vários insights aqui. Para quem tiver pergunta, eu vou abrir aqui para a gente perguntar para o Igor. É, eu queria saber a tua opinião sobre uma coisa. Você deve ter você já deve ter lido Hábitos Atômicos do, como que é o nome daquele? Já. James James Clear? Clear. James Aham. Clear, isso. E ele fala da lei do mínimo esforço, o quanto essa lei do mínimo esforço ela contribui para a procrastinação, né? Uhum. Eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei do mínimo esforço, porque tem uma coisa que eu venho falando aqui para o grupo, né? Todo mundo tem um grande desafio, e eu trouxe semana passada, inclusive, um pouquinho do David Goggins, não sei se você conhece, que é um Navy Sim, SEAL, que sim. ele é conhecido como o homem, o cara mais durão do mundo, né? O É, cara ele é durão mesmo. e ele fala, né, da regra dos 40% que eu trouxe, inclusive, aqui para o grupo semana passada, que segundo ele, a gente usa no máximo da nossa capacidade 40%. E aí é como se tivesse um limitador que ele para, e aí a gente acaba não avançando mais. E aí o que ele questiona é, se eu uso 40%, cadê os outros 60% que eu poderia usar para ir além? E aí, queria saber a tua opinião, principalmente pela tua experiência como atleta, né? Para quem não sabe, o Igor foi um grande atleta de voleibol. Recentemente jogou aí, até viu a final, né, pelo YouTube, é um jogo na Sim, Argentina, sim. né? Joga muito, joga muito. E como que você acredita que essa lei do mínimo esforço, às vezes as pessoas se habituam porque assim, você mesmo falou, né, um pouquinho você não usou esse termo, mas é o mini hábito, né, você lê uma página e por aí vai, né, você vai criando o hábito. Mas qual é o perigo do cara se acostumar com esse mínimo esforço e ele não ir além? E isso, na verdade, contribuir para a procrastinação. Essa lei do mínimo esforço, ela tá um pouco associada àquilo que eu falei do movimento, né? Quando a gente cria um requisito mínimo, que eu botei ali uma página, é muito importante que você também crie uma escala de progressão. Então, você fala o seguinte, bom, eu vou ler uma página durante uma semana. E aí você lê uma página durante uma semana. Como é que você mede isso? E aqui, gente, assim, ó, a gente precisa entender que existe um limite entre um desconforto que eu preciso para crescer, né? De quando eu entro num estado de sofrimento. Existe uma linha que é o desconforto, ele precisa ter. Sofrimento, não. Então, porque é uma linha, é limite, né? Assim, ela é tênue, porque tem gente que entra no sofrimento, a pessoa não tá aguentando mais a vida, ela entra em burnout. É o que acontece, tá? Mas a gente sabe, no final das contas, quando a gente tá de corpo mole, sabe o famoso corpo mole, e de quando a gente está exagerando. Então por isso que autoconhecimento é poderoso, e parece que é uma coisa que sempre volta, né? Mas é fundamental, porque qual é o limite de cada um? Só você que consegue de fato saber. A gente precisa puxar nossa barra. A gente precisa puxar nossa barra em alguns momentos, sim. E é isso, é de você criar requisitos mínimos para você criar um hábito, mas entendendo que você pode, obviamente, aumentar esses requisitos. Então, eu botei ali uma página por dia. Durante uma semana, pô, eu senti que tá tranquila, cara, aumenta o requisito, vou para 5 páginas. Eu li uma semana 5 páginas, tá tranquilo. Claro que eu tô usando aqui a referência do livro, né? Mas tem outras coisas que a gente faz. Nossa, eu senti que eu aumentei muito rápido, em 4 dias para 10 páginas, aí eu já não li 10 páginas, eu já abandonei no processo. Calma, então volto aqui. Então vou continuar nas 5 páginas ainda mais um tempo. Então é esse jogo de. Entendam, existem algumas leis da vida, né? Existem leis da vida e algumas leis elas são universais, elas são imutáveis e a gente não consegue romper essa lei. Então, por exemplo, a lei da gravidade é uma lei que não dá para romper. Se eu jogar, né, se eu segurar uma maçã e soltar, ela vai cair. Eu não vou conseguir fazer ela flutuar. Uma das leis que são universais é a lei do progresso. A lei do progresso é universal. Ela é uma lei. A gente precisa progredir na vida. É natural. O mundo progride. O mundo ele avança. A gente precisa avançar junto. Então, é você encaixar essa lei na sua vida. Nossa, é uma lei da vida, uma lei universal de progressão. Como que eu encaixo essa progressão?
para que eu não fique acomodado, para que eu não fique só em movimento, achando que eu tô. E aí, obviamente, se você tem autoconhecimento, você começa a encaixar essa lei na sua vida, entendendo que você está progredindo, tá? Para você não cair nessa furada aí, nesse buraco, né? Perfeito, muito bom. Obrigado aí pela resposta. Quem gostaria de perguntar? Levante a mão. Quem gostaria de fazer perguntas para o Igor, deixa eu abrir para o Tiago. Aí, Tiago. E daqui a pouco a gente tem tarefas da semana. E, Tiagão, não estamos te ouvindo. Tem alguma interferência aí. Agora sim. Agora tá? Tá. Boa noite, Igor. Obrigado aí pela aula, foi muito top. Eu queria ver com você o que que você falou muito do ciclo da dopamina, e esse ciclo atrapalha a gente. De que maneira, existe alguma maneira que a gente possa usar esse ciclo a nosso favor, usando os hábitos? Tem alguma ferramenta, alguma coisa que a gente faça diariamente que a gente pode usar esse pico da dopamina a nosso favor para criar os hábitos mais rápido ou de uma maneira mais eficiente, assim? Valeu, Thiago, obrigado pela pergunta. Cara, tem. O que que acontece? Quando a gente. Qual é o problema? A dopamina, ela é maravilhosa, né? Ela, na verdade, ela é natural e ela serve justamente para motivar a gente a executar a tarefa. Então, a gente não só pode, como a gente deve colocar ela nas nossas tarefas. O problema que eu trouxe é o seguinte: a gente usa ela hoje de maneira errada. Por quê? Porque a gente quer o tempo inteiro ter esses picos para mexer no celular, para comer o que não deveria, né? Comer uma refeição, comer uma pizza, um hambúrguer, obviamente que dá muito mais satisfação do que comer um frango com batata doce. Então, o que que a gente faz? A gente tá o tempo inteiro com pico, 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 pico. Quando a gente vai comer o frango com batata doce, não tem satisfação, não tem o pico de dopamina, que é quando a gente precisava. Então a gente precisa do pico nesses momentos. Então, por exemplo, se eu vou ler um livro que é importante para mim, eu não vou ter pico de dopamina. Por quê? Porque eu já fiquei no celular há um tempão hoje. Então eu vou pegar um livro que é como o que o cérebro tem para te contar. Putz, eu vou ler coisa de cérebro e tal. O que que é mais gostoso? É ficar no celular. Aí eu não vou ler o livro. O que que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso fazer um detox disso aqui, eliminar isso aqui, eliminar esse pico de dopamina, vamos dizer, ruins, que eu não preciso ter. A partir do momento que eu elimino, imagina o seguinte: tenta fazer esse exercício aí. Fica o dia inteiro sem mexer no celular, sem comer besteira. Pega um dia da sua vida, fica o dia inteiro. Não faça nada, não assiste televisão. Viva uma vida natural na sua casa. Cara, à noite você vai pegar um livro para ler. Duvido que você não vai achar demais. Você fala, velho, nossa, que delícia ler. Pega, sei lá, Presidiário. Por que que eles leem tanto? Não, o pico de dopamina do cara é esse. O cara não tem nada pra fazer. Então, a gente pode usar a nosso favor? Óbvio, deve. A gente precisa limpar, fazer esse detox das coisas ruins. Por quê? Porque aí quando você tiver algo para fazer, a sua mente de fato vai achar prazerosa. Ela vai achar prazerosa ler um livro. Ela vai achar prazerosa comer uma. Pô, quando a gente vai comer uma comida com fome, você tem pico de dopamina. Você fala assim, nossa, pode ser a que for. Nossa, que delícia. Agora, se você tem uma pizza do lado, você já briga, já fica assim, ah, acho que eu vou. O pico de dopamina, a gente usa ele a nosso favor quando a gente faz esse detox de tirar o que não, a gente não deveria ter na nossa vida, tá? Então, por isso que é importante esse detox, como ele é feito. Como eu disse, cara, qualquer espaço livre que você tem, não sai pegando o celular. Qualquer coisa que você é, precisa fazer, não sai pegando o celular. Por quê? Porque a gente vai ficando tendo pico o tempo inteiro, entendeu? A gente precisa fazer esse detox aí. E aí, quando você faz esse detox, qualquer novidade, a nossa mente adora uma novidade. Qualquer novidade para ela vai dar o pico de dopamina. Só que agora a gente vai estar encaixando que de fato eu preciso executar, né? Espero que tenha ficado claro aí para você. Bom, e vou complementar para quem é pai, para quem é mãe, né, e tem crianças, adolescentes, pode perceber, essa geração, e eu vou falar porque eu tenho duas adolescentes em casa, é uma geração, é uma geração cansada. Não sei se você já conseguiu perceber isso. É uma geração cansada. Aí você fala assim, né? Às vezes as minhas filhas, eu tô cansada. Aí eu olho e falo, mas não fizeram, assim, desculpa o português, não fizeram porra nenhuma. Tão cansada do quê? Porque essa dopamina artificial.
Não, elas não saíram para andar, para correr, para nada. É a dopamina artificial que já trouxe, como o Igor falou, já trouxe a satisfação. Então, eu não tenho mais por que, digamos, procurar, né, atividades que me tragam essa dopamina. Então, elas estão sempre Gente, cansadas. não, desculpa até Você te cortar, percebe mas isso? Você percebe isso, sim, né? cara, gente, eu tenho um filho de 4 anos, o Arthur, às vezes fala pra mim, fala, tô cansado, eu falo, hã? Não me venha com isso. Ele, tipo, não fez nada. E é muito curioso, né? Porque a gente não percebe, mas eu aposto que aqui a maioria, nós estamos em gerações próximas, tirando o gato que é mais velho que todo mundo, estamos em gerações próximas aqui. Gente, eu não sei vocês, mas eu senti um prazer em alugar uma fita de DVD para assistir no final de semana. Era um evento, você tinha que esperar o DVD. E se fosse lançamento, era terrível, você não conseguia, as pessoas alugavam na tua frente. Hoje em dia, você entra na Netflix e fica meia hora rolando porque não tem nada para assistir. Tem 1 milhão de possibilidades, você olha e fica assim, não tem nada para assistir. Como não tem nada? Naquela época você tinha duas fitas só de opções para alugar, e você ficava enlouquecido por aquela fita. É isso, é muito fácil, é muita dopamina. Aí você olha aquela quantidade de variações, você não sente mais motivado, você não sente nenhum prazer em abrir o Netflix, por quê? Porque tem tanto. O detox é justamente isso, sabe? É você tirar esse monte de informações para que quando tenha uma fita, você fale, é a fita da vida, nossa, que delícia assistir isso. É justamente isso que acontece, entendeu? A gente tem tanta informação ao longo do dia, e quando você tem que executar uma tarefa importante no seu trabalho, na sua vida, não tem prazer nenhum. Ah, por isso que é penoso, por isso que você procrastina, O Edivando entendeu? complementou aqui, né? Eles usam também o termo entediado, né? E acham ruim, não conseguem viver no tédio, que foi algo que você falou. Eles precisam aprender, né? A viver também no tédio. Mas, obviamente, né? Não é apenas os nossos filhos. Nós também precisamos disso. Nós precisamos dar esse exemplo também. Isso é muito importante, é o que o Igor falou aqui. Perguntas. O Igor acertou, eu realmente sou mais velho, porque ele alugava DVD, eu alugava fita cassete, VHS. Então, e Eu eu também, peguei eu a fase do também. Betamax, que foi antes do VHS. Não, e digo mais, Betamax eu acho que eu não peguei não, mas essa VHS eu peguei e você tinha que rebobinar a fita, lembra disso? Sim, que você era Nossa, multado pela cara. videolocadora. Você era Você ia... multado, era terrível isso. Era Como eu terrível. esquecia, nossa. Vamos lá, então. Quem gostaria de fazer mais uma pergunta para o Igor? Vamos lá, para a gente fechar aqui, porque eu tenho tarefas para você. Quem gostaria? Quem gostaria? Não briguem, por favor. Marta! Por favor, Marta, pode abrir seu microfone. Igor, queria que você falasse um pouco sobre a procrastinação e a preguiça. A procrastinação. Procrastinador é preguiçoso? É bem comum as pessoas confundirem, né, procrastinação e preguiça. Não, não é preguiça. Basicamente, assim, ó, para a gente resumir de uma maneira bem fácil de você entender, a preguiça é quando você deixa de executar algo que você gostaria. Aliás, que você gostaria não. Você deixa de executar algo que você precisaria, mas você se sente tranquila com isso. Você, assim, não te afeta tanto, sabe? Você deveria fazer algo, você não faz, mas tudo bem. A procrastinação não. Você deixa de executar algo, mas você se sente culpada, você se sente mal com aquilo. Você fala, cara, nossa, velho, eu não devia ter deixado de fazer aquilo. A procrastinação, ela tem esse viés, sabe? Ela leva para esse questão emocional. Você sabe que você precisa, você gostaria muito, mas você não consegue, e por não conseguir, você se sente culpada, se sente, né, insatisfeita com aquela situação. O preguiçoso não. Ele meio que, ele não faz porque ele não quer e tá tudo bem, porque ele que não quis fazer mesmo, entendeu? Não teve nada que impediu ele de fazer emocionalmente. Ele simplesmente não fez. Basicamente é isso. Maravilha, obrigado, Marta. Deixa eu abrir para Tati. Boa noite. Primeiro eu quero Boa falar que noite. foi maravilhoso, amei, amei mesmo. E me pegou muito na parte das raízes, né? E eu até lembrei uma frase que minha filha sempre fala para mim: ai, mãe, você é muito emocional, você é muito emocional, você leva tudo para o coração. Então eu percebi assim, as três raízes que você falou ficou tipo muito claro, que é uma coisa que parece que você estava me decifrando ali. É, e aí, você falou da terapia, auto-hipnose, e tudo isso eu já fiz. E mesmo assim, eu sinto uma dificuldade muito grande de sair da procrastinação. Eu fiz terapia, fiz auto-hipnose,
faço auto-hipnose, né, que é o desafio, já fiz a hipnose, mas eu ainda sinto uma dificuldade muito grande de sair. Eu caminho, aí de repente parece que alguma coisa me puxa. E aí eu luto, eu caminho de novo, mas parece que é um ciclo. E eu fico ali parecendo aquele cachorro atrás do rabo, que não Uhum. consegue finalizar. E isso me incomoda demais. Aí não sei se tem alguma coisa a mais que eu poderia estar fazendo para ver se eu É, consigo sair um pouco desse atrás do rabo. é por isso que eu falo, a procrastinação, ela é difícil mesmo, porque ela é como se fosse um balaio de gatos, um emaranhado, né, que fica ali. Essas raízes, elas estão entrelaçadas, né? É importante você, quando você começa a ter muita dificuldade, é como se você tivesse que puxar cada uma dessas linhas e ir trabalhando elas. Então, pegar, de fato, ali a questão técnica, vamos ver o que tem aqui que eu posso usar. Ah, resolvi isso aqui? Resolvi. Beleza. A questão emocional, estou fazendo terapia, estou fazendo a hipnoterapia, a auto-hipnose, ótimo. É, é uma outra coisa. Meu propósito, está alinhado ao meu propósito? O que eu tô fazendo está alinhado ao que eu gostaria de fazer? Sim, legal. Hábitos, né? E aí você falou que cuidou dessas raízes. Os hábitos, você chegou a cuidar dos hábitos? Porque aí é um novo passo, né? Entenda o seguinte, às vezes a gente cuida da parte ali de raiz, mas os hábitos, eles levam tempo. Então você precisa de tempo. Às vezes precisa de tempo, tá? Às vezes você tá alinhada com a questão emocional. Você já trabalhou a questão emocional, você já trabalhou as raízes da procrastinação, mas o que você precisa agora é de tempo executando aquilo. Você precisa criar um novo hábito, criar uma nova identidade. E isso leva tempo. Então você precisa executar, 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 porque ao longo do tempo aquilo vai criando essa nova identidade de uma pessoa que de fato vai se despedindo da procrastinação, né? Porque imagina que às vezes tem anos que você está executando isso aí, né? Às vezes tem 10, 15, 20, 30 anos que uma pessoa está procrastinando. É, um ano, às vezes é pouco, às vezes é. Às vezes eu tenho clientes que não, que resolveu muito rápido, mas tem clientes que não, né? A gente não tem, de novo, uma fórmula mágica para todo mundo. Então, às vezes o que você precisa é de tempo trabalhando. Tempo fazendo terapia, tempo fazendo auto-hipnose, tempo trabalhando nos hábitos para desenvolver essa nova identidade e aos poucos aquilo vai descortinando. Não tem nada, assim, mais poderoso do que o tempo. Se você tá com a estratégia certa, o tempo vai fazer aquilo funcionar, tá? O tempo vai fazer aquilo funcionar. Então, é sempre uma questão de alinhar a estratégia com o tempo. A estratégia tá boa, tá adequada, tô fazendo o que tem que fazer? Sim. Então, agora é tempo, tempo, tempo. E aí você vai medindo isso em pequenos... É muito importante, Tati, você perceber as pequenas evidências. Porque, às vezes, eu já tive cliente, vou dar uma referência aqui. Eu tive um cliente que ele veio aqui trabalhar uma questão. Aí eu falei, olha, ele foi e voltou, ele falou, queria um retorno. Eu falei, beleza, volta pro retorno. Ele voltou. Ah, o que que foi? Não, tô XYZ. Eu falei, tá, quando você veio aqui de 0 a 10, quanto que estava a sua questão? Ele falou, 10, era muito ruim. Ótimo. De 0 a 10, quanto que tá a sua questão agora? Ele falou, 6. Eu falei, tá. E aí ele falou, mas ainda não tá a 0. Mas maravilhoso. Você veio e fez uma sessão e tá no nível 6 já? Às vezes as pessoas têm a dificuldade de valorizar o próprio progresso. Se você progrediu 0,5, ótimo. Você precisa valorizar isso. Por quê? Porque se você não valoriza o progresso, a sua mente ela nem continua trabalhando o progresso. Por quê? Porque para ela, tipo, ela não está tendo resultado. Então você precisa valorizar o progresso. Agora, você precisa ver esse progresso sendo acontecendo. Por quê? Evidência é que vai dizer para sua mente que você está indo no lugar certo. Então, se você procrastina pra caramba, eu já fiz de tudo, tudo. Tá, mas a tua procrastinação antes era quanto? 10. E agora, quanto tá? 9. Ótimo, não importa. Se a gente descer um ponto, já estamos no lucro, já estamos fazendo o trabalho certo. E continua. Daqui a um tempo tá quanto agora? 8. Ótimo, estamos progredindo. Lembra, é uma lei universal, é de progresso. Se você estiver progredindo, ótimo. Se você não estiver progredindo, realinha a estratégia. A estratégia deve ter algum ponto na estratégia errada. Realinha ela. E continua, e continua. E tempo. E olha a evidência. E continua, e continua. É isso. É que a gente hoje quer muito, as coisas muito imediatas, né? Se em um mês não aconteceu, putz, eu já fiz e não aconteceu. Mas continua, continua. Às vezes tem coisa que precisa de um ano, às vezes tem coisa que precisa de 2 anos, tem coisa que precisa de 5 anos. Não importa, mas o que importa é que
Se chegar daqui a 5 anos e você tiver o resultado 100%, tá no lucro pra caramba. Sabe o que a maioria das pessoas faz? Nem começa. Aí passa 5 anos, ela tá no mesmo lugar e às vezes até pior. Poxa, eu já teria resolvido se tivesse começado. Ah, mas ia demorar 5 anos? Sim, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Você resolvendo ou não resolvendo. Então é melhor que passe com a gente resolvendo, né? Uhum. Tem três coisas que eu quero complementar, Tati. Uma, acho que é por isso que você está aqui nesse momento, que é disciplina, né? Aí, para chegar a esse ponto, tem que treinar essa disciplina, tem que se tornar uma pessoa disciplinada. Dois e três, na verdade, que a gente falou semana passada sobre vícios de autossabotagem. Vitimismo, que é um vício, e o outro é o imediatismo que o Igor falou. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, porque senão não há, primeiro, até a valorização pelo progresso, né? Então, é importante a gente olhar para esses vícios, como a gente falou, esses vícios de autossabotagem, eles estão dentro da gente e a gente precisa combatê-los. Tudo bem? Rosana, vou pedir para você fazer uma pergunta bem rápida para eu poder liberar o Igor. Eu ainda tenho coisas para falar aqui, senão senão o Igor vai me bater. É rápida mesmo. Por favor. Quando ele falou a primeira raiz, que a pessoa não se organiza, não consegue se planejar, ele falou sobre uma matriz em. Eu não consegui saber. Eisenhower. Matriz Ah, Eisenhower. então tá bom. Era isso que eu queria saber. Muito obrigada e adorei, viu, Igor? Que bom, obrigado, obrigado, gente. Gosto de Igor, turma meu assim, amigo. gato. Oi? Oi? Turma assim que é bom, todo mundo gosta, e pessoal, gente boa, viu? Não, mas eu Obrigado. combinei com ele, você sabe disso, né? São todos Sacanagem. figurantes aqui, né? Ninguém é Todos de verdade. figurantes. Show de Truman. Bom, Igor, primeiro, bom, eu vou me despedir daqui a pouco de você. Deixa eu só falar com o grupo, então, antes. Eu acho que tem muita coisa de hoje aqui que você deve ter anotado, que você deve ter, e que você precisa colocar em prática. Isso é muito importante, muito importante. Então, tarefa, temos duas tarefas. A primeira é a seguinte: você vai postar no seu Instagram a frase ou o ensinamento que mais te impactou. E aí você vai marcar o Igor, @Igor Ercovitz, e a minha pessoa, o Gata76, tá bom? Você pode botar essa frase, a gente vai tirar daqui a pouquinho a nossa foto, né? Aí você pode colocar a foto e a frase que mais te impactou. Beleza? Todo mundo vai fazer? Sim, levanta a mão quem vai fazer. Veremos, hein? Veremos se todos farão. Então, todo mundo marcando o Igor com a frase e me marcando também, tá bom? Muito importante para você guardar esse conhecimento. E a segunda tarefa, eu não combinei com o Igor, mas eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Eu juro que até foi um risco, eu não falei isso com o Igor, eu não falei com ele a respeito disso. É um desafio de 14 dias que a gente vai iniciar a partir de amanhã. E tem a ver com a dopamina. A dopamina que eu chamo de artificial, né? Essa dopamina que vem muitas vezes do celular. Igor, olha a carinha deles aí, vai olhando a carinha deles de desgosto com a minha pessoa a partir de agora. Porque o desafio é o seguinte, presta atenção. A gente vai iniciar um controle maior sobre essa dopamina artificial, como o Igor falou. Então, você só poderá pegar o seu celular 1 hora após acordar, independentemente do horário que você despertar. E o seu uso não poderá mais ultrapassar as 21 horas. Essa tarefa vai ser válida por 14 dias. Ô, gata, mas eu trabalho com o celular, eu papapá, papapá, papapá. Adapte-se. Adaptação, ok? Isso vai trazer muitos benefícios. Eu, por exemplo, o meu uso de celular, normalmente ele acontece quando eu começo a minha live mesmo. Até nesse exercício que a gente está fazendo da meditação, eu estou pegando ele só para tirar uma foto e mandar para vocês, e nada mais. O meu celular não dorme comigo no quarto. Então, isso é exatamente para a gente começar tudo isso que o Igor falou sobre a dopamina, para você começar a controlar isso melhor. Tudo bem? Então, você vai acordar, você não pode pegar o celular por 1 hora, ok? No mínimo. Se você conseguir mais, melhor ainda. E você encerra
o seu uso de celular às 21 horas. Ô, gata, como é que você vai controlar isso? Eu não vou controlar, obviamente. Isso é a tua palavra. Isso aí é você com você mesma. É você com você mesma, é o jogo interno. E aí cabe a você e a sua integridade. Tudo bem? Válido por 14 dias. Para você começar, em 14 dias, você já vai começar a perceber algumas coisas positivas. Isso, boa, Bruna. Todo mundo é adulto. Exatamente. Todo mundo é adulto. Então, assim, é você com você mesmo. Beleza? Quem aqui fará para valer esse desafio por 14 dias? Ok, teremos. É muito importante. E assim, perguntas depois você manda no grupo, tá bom, Rosana? Eu não vou abrir aqui, não, tá bom? Mas é importante que você participe. Aqui nesse grupo, você está aqui nesse grupo com um objetivo, ok? E isso vai te ajudar. Isso aqui não estou fazendo porque eu quero ser malvado. Eu nem combinei com o Igor, mas era uma coisa que eu falei, tenho certeza que ele vai falar disso de dopamina. E eu tenho certeza que vai, independentemente se ele não tivesse falado, esse desafio já estava pronto aqui. Tudo bem? Vamos tirar nossa foto então, antes da gente se despedir do Igor para valer? Abra suas câmeras, sorria, dê um sorriso agora, um sorriso bem falso, porque você está me odiando, então. Agora é um sorriso falso, isso aí. Um, dois, três. Igor, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, por você ser um grande amigo, um grande profissional. Aprendo muito com você. E que bom que você esteve aqui com a Comunidade Coragem. Tenho certeza que você acrescentou demais nessa noite. Muito obrigado, gratidão, viu? Eu que agradeço, meu amigo, é recíproco. Muito, muito, muito obrigado. E sempre que quiserem, podem contar comigo aí que eu tô dentro. Maravilha, Só chamar que eu venho. maravilha. Obrigado, meu amigo. Uma ótima noite para você também. E a gente se vê. Grande abraço. Tchau. Tchau.